Nação, o Flamengo está montando um verdadeiro timaço, hein? Danilo e Vitão chegando para mudar o jogo e transformar esse time numa máquina de títulos. Antes de irmos para as notícias, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like. Os créditos vou estar deixando para o Vene Casagrande e Sport TV. O link vai estar na descrição e bora pro vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar do desespero do Internacional. Bateu o desespero nessa negociação do Flamengo, tentando a contratação de Vitão junto ao Colorado. No último vídeo a gente informou que o jogador já deu ok para a proposta do Flamengo de 5 anos de contrato, os empresários também, tanto é que hoje, quarta-feira, o pai do jogador, junto com um dos representantes do atleta, vai desembarcar em Porto Alegre para poder conversar com o Internacional a respeito dessa proposta, e a gente vai falar o que está acontecendo lá no Internacional, porque o desespero bateu. Tem também informação sobre Danilo, o tempo de contrato que o Flamengo ofereceu ao zagueiro lateral, digamos assim, que está atualmente na Juventus e tenta a sua rescisão de contrato junto ao time italiano, beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar falando do desespero do Internacional, porque, e outra, galera, isso aqui não é sobre o jornalista, porque o Wagner Martins é um cara que eu super respeito lá da imprensa do Sul, um cara super profissional. Ele noticiou o seguinte: na justiça, Inter se movimenta para denunciar dirigente do Flamengo por assédio a Vitão. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, mantém contato direto com o empresário e o próprio Vitão. Tal atitude está incomodando o dirigente do Internacional. Repito, isso aqui não é algo relacionado ao jornalista, ele está certo. Ele noticiou isso aqui porque alguém lá do Internacional passou para ele. Mas Internacional, que desespero é esse? Vocês fizeram, eu vou citar alguns exemplos aqui rápido. Vocês fizeram o mesmo com o Borré, vocês fizeram o mesmo com o Thiago Maia, todo mundo faz isso. Isso é uma prática no futebol. A proposta é muito raro algum clube entrar em contato primeiro com outro clube para demonstrar interesse. É notório isso. Todo mundo só faz proposta a um clube quando já tem o ok do jogador, para não gastar tempo, entre aspas, com uma negociação. Por quê? Pode chegar, fazer a proposta a um clube e o jogador não querer ir. Então é normal fazer isso. O Flamengo fez isso. Deve ter feito. Vocês acham que o José Boto não tem uma relação com o Vitão? Foi o José Boto que levou o Vitão para o Shakhtar. Duvido que ele não tenha uma relação com os familiares, com os empresários. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, o Internacional, calma, sem desespero. Eu sei que vocês devem estar com medo de perder o principal zagueiro, um dos principais jogadores do setor defensivo no futebol brasileiro, mas calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos agora falar do Danilo, para encerrar nosso vídeo aqui, porque a imprensa italiana noticiou que o Flamengo ofereceu 2 anos de contrato. Eu fui apurar no Flamengo, o que me falaram é o seguinte: se o Danilo quiser fechar 2 anos mais um, ou seja, o que seria esse mais um? 2 anos certo de contrato. Então iria até o fim de 2026, podendo estender por mais um se ele atingir metas estabelecidas em contrato. E o Danilo atualmente, quer ver, vou até ver a idade dele aqui certinho. Danilo, o gol, Juventus. Vou até ver a idade dele certinho aqui ao vivo para vocês, para não noticiar nenhuma besteira. O Danilo tem 33 anos. Então beleza, ele faz aniversário em julho. Então ele terminaria aí com 36 anos. É a mesma idade do Bruno Henrique, por exemplo, que vai terminar o contrato dele com o Flamengo. Eu não acho nenhum absurdo oferecer esse tempo de contrato. O meu ponto em relação ao Danilo é investimento salarial e luvas. Se for muito alto, eu particularmente não acho válido para o Flamengo. Pensando a longo prazo. Pensando a curto prazo, beleza, é um jogador que pode chegar e ajudar bastante o Flamengo. Mas a longo prazo depende muito de quanto ele ganhará de salário e luvas, porque ele chegaria, entre aspas, de graça, porque vai ficar livre no mercado. Tanto é que ele trabalha na rescisão de contrato com a Juventus. Então, pessoal, cautela sim. Então, eu, enfim, fico com certo receio de promover um pouco de ansiedade e expectativa em vocês, torcedores do Flamengo, e no fim das contas acabar não acontecendo. Mas é óbvio que tem boas chances. Eu, no lugar do Danilo, não pensaria 2 vezes. 33 anos, já ganhou, já fez tudo que podia fazer na Europa, já ganhou o dinheiro que ele poderia fazer, o pé de meia dele, da família dele. Ele se diz Flamengo, ele diz que a família inteira é Flamengo.
O Flamengo hoje é uma visibilidade absurda. Se ele jogar bem, ele vai continuar sendo convocado para a seleção brasileira, vai disputar Super Mundial, vai brigar pela Libertadores, vai brigar pelo Brasileiro, vai brigar pela Copa do Brasil, vai morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa. E é maravilhosa mesmo porque esses jogadores, eles nem conhecem o pior do Rio de Janeiro. A verdade é essa. Eles não conhecem o pior do Rio de Janeiro. Eles só vão curtir a parte boa do Rio de Janeiro. Vai ganhar em dia, estrutura para trabalhar, um elenco bom, vai jogar ao lado do Alexandre, seu amigo, vai ser treinado por Felipe Luiz, seu parceiro. Gente, eu no lugar dele não pensaria 2 vezes, 2 anos de contrato. Pô, Danilo. Agora, se o Danilo vier, o Vitão também vem? Fica essa incógnita, né? Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, falaram assim, pelo menos um tem que vir. Não dando certeza que um vem dessas duas. Pô, Nação, assim, cara, eu não gosto do Danilo como lateral não, cara. Não sei porquê. Eu acho que ele joga muito melhor como zagueiro. Agora, o Vitão, cara, é um ótimo defensor, cara. É um dos melhores zagueiros do Internacional, cara. Eu aposto na contratação desse cara aí. 2 opções e nem dando certeza que os 2 vão vir também. Um tem que vir, concordo. Zagueiro tem que vir, tem que ser contratado. O Flamengo está de olho no Danilo, lateral. Chegou a ter um papo de negociação com o Santos, né? Mas agora o Flamengo entra na parada para trazer o Danilo, lateral zagueiro. Ele tem atuado muito mais como zagueiro, né? Mas ele faz, na seleção brasileira, lateral direito. Falhou a última convocação, mas na anterior ele estava, né? O que vai determinar eu acho que tem uma coisa que vai determinar se ele chega. Acho que inicialmente se busca ele como zagueiro, né? É onde hoje tem uma carência no elenco. Após 2 saídas. Agora, o que pode mudar a forma de aproveitá-lo é se algo ocorrer com o Wesley ainda dentro dessa janela ou eventualmente no meio do ano. A gente sabe que é um jogador que tem muito mercado. Isso, né? O que, no entanto, tem implicações no restante do funcionamento do time, né? São bem diferentes, né? O Wesley. E isso permitia com muita tranquilidade que o Felipe usasse muitas vezes o Gerson partindo do lado direito, porque ele sabia que quando o Gerson fizesse o movimento para dentro, você tem o Wesley passando o tempo todo, que era a principal característica dele. Se isso se alterar, se você tiver o Danilo vai ser um jogador que até porque... É que a gente se acostumou a ver tanto o Danilo como um lateral que fica mais na base da jogada, organizador, ajudando a construir, de ótima noção e entendimento do campo. Não significa que o Danilo não tem condição de passar, mas não vai fazer isso a essa altura da carreira também o tempo todo com a vitalidade que faz o Wesley. É outra característica totalmente diferente. Isso vai mexer, se isso acontecer mais adiante, obrigaria o Felipe Luiz a fazer algumas mudanças ali no funcionamento do lado direito do Flamengo. Mas imagino que no início seja uma busca, ele atenda a uma busca por um zagueiro a mais, porque hoje você tem o Léo Pereira, você tem o Léo Ortiz e jovens, né? Então o Flamengo tem uma necessidade ali. Ele tem uma necessidade, né? Mas é um jogador que daria mais versatilidade tática, né, Henrique? Muito, né? Muito. Ele pode usar como terceiro zagueiro, né? E aí pode usar até ele, o Wesley, né? E trazer os Gerson para dentro, o Wesley de ala. Mas é um jogador que vem muito mais pela questão da liderança, né? De toda a história que ele tem com a camisa da seleção brasileira. Era o atual capitão da seleção brasileira. E é a cara do Flamengo. Eu falei, a hora que deu a pinta que ele poderia sair, né? Rescindiu o contrato com a Juventus, eu falei que se ele viesse para o futebol brasileiro, nada contra o Santos, que também é uma belíssima equipe, é a cara do Flamengo, até pelo esquema que o Felipe Luiz gosta de jogar, né? Ele tem esse esquema, ele gosta de fazer variações de esquema, ele gosta de ter jogadores que podem trazer algo diferente do que o time adversário está pensando, como ele fez naquele jogo contra o Corinthians, após a expulsão. Ninguém imaginaria que o Felipe Luiz colocaria 3 zagueiros naquele jogo. Então, assim, é muito característica, mais um jogador de característica do treinador, que se vier, é claro, né? Que vai agregar muito para aquilo que o Felipe Luiz quer para esse time do Flamengo. Mas é uma baita contratação, não tem dúvida. Experiência internacional absurda, né? Copas do Mundo nas costas, enfim. É um jogador que traz com ele um conhecimento de jogo, um hábito de estar nos grandes torneios, nos grandes jogos. Lembrando que sai Davi Luiz, que era uma liderança, né? E que agora pode ter a chegada do Danilo. Desculpa, não é à toa que tem time na Europa ainda atrás dele. Sim. Não é um jogador que está sendo descartado na Europa. Não, claro que não. Não, o Napoli está lá querendo, conversando, esperando uma resposta dele. Então, assim, não é um jogador que está vindo para o Brasil porque não tem mais lugar na Europa. Não. Seria uma opção dele, de voltar para o Brasil e voltar possivelmente para o Flamengo. Mas é um jogador muito útil ainda para o futebol mundial, não só para o futebol brasileiro. A gente ainda vai descobrir muito do Felipe Luiz com todas as possibilidades táticas que ele vai ter com o tempo aí de treinamento à frente do Flamengo. Nação, a chegada de Danilo e Vitão ao Flamengo mostra que o clube está determinado a formar um super time em 2025. Essas contratações estratégicas reforçam posições importantes, trazendo mais qualidade e experiência ao elenco.
A expectativa é que esses jogadores ajudem a equipe a brigar por todos os títulos nesta temporada. Com José Boto e Felipe Luiz liderando o planejamento, o Flamengo deixa claro que não quer apenas competir, mas dominar. O foco agora é encontrar o equilíbrio entre o talento individual e o coletivo para manter o padrão de excelência dentro e fora de campo. O que podemos esperar? Um Flamengo ainda mais forte e determinado. E se você gostou, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sino da notificação porque é muito importante pra gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.